Olá, meus irmãos. Como vamos? Boa noite. Estamos mais uma vez aqui juntinhos, unidos, na paz do Cristo, para ler o livro Ceifa de Luz da coleção Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Todos eles são ótimos. Esse Ceifa de Luz é o mais fininho, mas ele tem as lições tão deliciosas, tão agradáveis, tão boas, tão instrutivas, que hoje nós vamos estudar uma, tá bom? Então vamos estudar essa, olha, do número 9, Ceifa de Luz. A perda irremediável. Isso, a perda irremediável. Portanto, vede como andais. Paulo, Efésios 5,15. Aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. O Senhor nos enriquece a vida com muitos tesouros, com a saúde. Primeiramente com a vida, né? A vida sã, saudável, com saúde. Bênçãos da visão, a bênção da mente perfeita, do corpo perfeito, do coração bom, do coração amigo. São muitas bênçãos que recebemos, são muitos tesouros que o Senhor nos entrega, muitos dons que recebemos, mas dos quais teremos que prestar contas, nós sabemos disso. Então, nós temos muitos tesouros, mas não podemos nos esquecer, apesar dos tesouros que temos, daqueles irmãos que nos envolvem, que estão à nossa volta, e, no entanto, eles não têm nada. Hoje em dia, nós estamos num momento tão complicado que nossos irmãos, muitos deles, muitos, têm fome de comida. Além da fome de amor, a fome do lar, a fome de um parente, a fome de um irmão, a fome de uma mãe. Além dessas fomes todas, eles têm fome de comida. Esse tempo nós estamos vivendo esse tempo. Então, nós não podemos nos deixar envolver pelos tesouros que o Pai nos concedeu e esquecer que temos irmãos nessas situações. Não é que você tenha, eu tenha, alguém tenha que ir pessoalmente solucionar as questões que deveriam vir de cima, mas simplesmente diminuir de alguma forma. Existem milhares de formas de se praticar a caridade, de se praticar o bem, de se servir, de se chegar até um irmão que está nessa necessidade. A doação, hoje em dia, é espalhada em toda a nossa internet. Você pode oferecer doação a muitos locais necessitados dessas ajudas, porque Deus nos oferece também a oportunidade de servir. Ela não está escondida, não, ela está bem às nossas vistas. Portanto, vamos procurar, porque se nós temos à nossa frente tesouros que o Senhor nos enriquece a vida, outros irmãos não têm esses tesouros. Prosseguindo. Muitas vezes, a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem. Você tem uma calúnia às tuas costas que vem em tua direção, e, no entanto, essa calúnia pode ser aquela força
que você precisa para resistir e para vencer, porque você tem fé. Então, mesmo que te caluniem, você há de vencer, porque a verdade, se estiver com você, é lógico, ela há de prevalecer. Então, a calúnia vai cair por terra. Se você for alguém que estiver a serviço do bem e da paz, do amor, a verdade há de prevalecer. Portanto, renovará essa calúnia, renovará a tua resistência na vitória do bem final. E quase sempre a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Às vezes você se encontra numa situação difícil para aprender, criar raízes mais fortes, mais firmes, para levantar a árvore da luz, a árvore da esperança, a árvore da paz, a árvore do serviço ao próximo, a árvore que vai nos dar aquela sombra que Deus nos manda para aplacar a chama que muitas vezes aquece as nossas dores, nos esquenta de tantas dores. Mas Deus nos dá essa árvore, faz crescer em nós essas raízes, e essas raízes darão essa árvore que há de nos cobrir com a sombra do bem e do amor de Deus. E Emmanuel segue. Em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante. A mão que te nega o alimento, ela é que vai te ser o trabalho por meio do qual você poderá, o trabalho santificante, por meio do qual você encontrará o pão abençoado, porque será aquela... Como é o nome daquilo? Aquele negócio que pesca. Será a vara de pescar que você vai ter como pescar e não simplesmente receber o peixe. Você vai receber daquele que te nega o alimento o apelo ao trabalho santificante, ou seja, a vara de pescar por meio do qual encontrarás o pão santificante, ou seja, você vai conseguir pescar pelo suor do seu próprio rosto. E por vezes, numerosas dificuldades serão superadas através do seu trabalho. O obstáculo que te visita, impiedoso, é simples medida da esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. Você vai lutar, vai dizer, não, eu vou vencer, eu tenho fé, eu vou lutar e vou buscar o meu alimento, eu vou vencer esse obstáculo, porque eu tenho Deus como meu Pai Supremo, e eu vou vencer essa dificuldade. Prossegue Emmanuel. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham. Olha só, hein? O ouro, que pode nos apresentar assim à primeira vista como algo muito bom, algo que nos liberta, ao contrário. Emmanuel nos diz, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham, daqueles que juntam esse ouro. E a evidência no mundo, ou seja, ser uma pessoa destacada, uma pessoa conhecida no mundo, frequentemente não passa de ergástulo, ou seja, algo que prende a alma, e essa alma de padecer angustiosa solidão. Tamanha exposição que essa pessoa terá, ou essa pessoa frequentemente não passa
de ser uma prisioneira. A sua alma não passa de ser uma prisioneira que padece angustiosa solidão, embora seja aquele que tem evidência no mundo. Aquela alma, aquela pessoa, aquele ser que tem evidência no mundo, sofre, padece uma angustiosa solidão. E o ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que os retêm, que os possui, que os detém. O ouro pode parecer uma coisa muito boa, mas na maioria dos casos ele tem muito medo de perder. Então a gente escuta aquele velho ditado que diz: o pobre se preocupa com o muito que tem a ganhar e o rico com o muito que tem a perder. Então, este que tem muito, ele se preocupa de tal maneira que ele nem dorme tão preocupado com o que ele pode perder. Então, é muito doloroso, é muito dolorosa a situação desses irmãos que possuem muitos bens. Prossegue Emmanuel. Descerra a própria alma a riqueza divina, esparsa em todos os ângulos do campo em que se desdobra a existência, e incorporaremos-la aos nossos sentimentos. Essa riqueza divina, vamos jogar essa riqueza divina por todos os ângulos do campo em que nós nos desdobramos, por onde andamos, pela nossa existência toda, e vamos colocá-la, incorporá-la aos nossos sentimentos e ideias. Todas essas riquezas divinas vamos jogar pelo nosso caminho, pela nossa vida, pela nossa existência, através de sentimentos, ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham, ou seja, que dividem a senda, o caminho conosco, se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Veja só, a riqueza divina nós temos que descerrar a própria alma, abrir a nossa alma a essa riqueza divina. E ao abrir a nossa alma à riqueza divina, nós estamos trazendo para o nosso caminho o bem, a harmonia. Podemos dividir com os nossos irmãos e levar, esparzir em todos os ângulos do caminho em que nós desdobrarmos a nossa existência e incorporá-la aos nossos sentimentos, ideias, palavras e ações, para que todos os que dividem o caminho, palmilham a senda conosco, se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Que maravilha! Lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará contas a cada um. A morte é o servo, o empregado celeste, que há de tomar contas a cada um de nós, do que fizemos, o que tu fizeste, o que trazes, o que tens em mãos. As suas mãos estão limpas? Você sujou as suas mãos? O que você fez da tua vida? O que fizeste da vida que Deus te emprestou? Dos caminhos que Deus te emprestou? O que fizeste dos filhos que Deus te deu? O que fizeste de todos os amigos que encontraste no caminho? O que fizeste do teu trabalho? O que fizeste das tuas vontades? O que fizeste dos teus sonhos? Presta contas, meu irmão, porque essas contas nos serão pedidas. Portanto, vamos fazer o nosso inventário enquanto estamos encarnados, porque as encarnações se repetem, se sucedem. E Emmanuel vai falar nisso agora, quer ver? A morte, por meirinho celeste, tomará contas a cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, ou seja, os donos da fortuna material, aqueles que as detêm, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, aqueles que pouco têm,
sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, todos nós, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível, infalível, a justiça divina. E guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil. Guarda contigo a certeza de que a única flagelação, ou seja, a miséria maior que existe, é aquela do tempo inútil na caminhada humana. Aquela do não fazer nada, não se importar com nada nem com ninguém. Por quê? Diz Emmanuel, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, às nossas mãos, através das reencarnações incessantes. Porém, tudo vai nos voltando conforme nós reencarnamos. Porque nós recebemos numa encarnação, se nós não dermos conta naquela encarnação, nós vamos retornar e tudo que nós ficamos devendo, nós vamos prestar contas na próxima encarnação. Nós vamos trazer as mãos abertas novamente para colher aquelas sementes que nós deixamos de colher nas vidas passadas, nas reencarnações passadas. Porque elas nos foram dadas, mas nós não recolhemos, nós deixamos perder pelo caminho, porque ficamos muito deslumbrados com tantos haveres, com tanto ouro, com tantos bens, com tantos prazeres. Perdemos a oportunidade de amealhar bens para nossa fortuna espiritual. Portanto, agora, diz Emmanuel, nós temos que ter por conta que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil. Essa é a miséria maior. Na caminhada humana, ou seja, na nossa encarnação, porque afetos e haveres, os amores, os haveres, os bens, oportunidades, valores, lições e talentos, dons, voltam de algum modo às nossas mãos, através das reencarnações incessantes. Mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. A hora perdida estará perdida. Agora, talvez uma outra hora, um outro dia, uma outra encarnação. Deus nos dará a oportunidade, com certeza, porque nós somos muito amados. Obrigada, meus irmãos, obrigada pela oportunidade de juntos refletirmos sobre tão grande amor. Assim seja, meus irmãos, até a próxima semana, se Deus quiser.